Olá, tudo bem? Meu nome é Patrícia Brito, sou especialista e mestra em estudos linguísticos pela Universidade Estadual de Feira de Santana. Vou falar um pouco hoje sobre português brasileiro. Pontuei algumas questões aqui para conduzir a minha fala. Então, o que é o português brasileiro? Os linguistas têm denominado de português brasileiro a variedade da língua portuguesa usada no Brasil. Mas por que português brasileiro? Sabe-se que o português usado no Brasil apresenta inúmeras diferenças com relação ao português usado em Portugal. Essas diferenças podem ser percebidas no âmbito da fonética, no âmbito da fonologia, no âmbito da morfologia, com as mudanças sintáticas, semânticas, pragmáticas e lexicais. Por isso, o português brasileiro. As pesquisas no âmbito da sociolinguística e da sociohistória linguística do português tem comprovado que essas diferenças estão relacionadas com o processo socio-histórico de formação da sociedade brasileira. Como todos nós sabemos, o Brasil foi colônia de Portugal por mais de 300 anos. Este fato trouxe inúmeras consequências para a atual caracterização sociolinguística brasileira. Matos e Silva, uma pesquisadora brasileira já falecida, no livro Ensaios para uma Socio-História do Português Brasileiro, apresenta alguns fatores que considera essenciais para a formação do português brasileiro. O primeiro deles é a demografia histórica do Brasil, do século XVI ao século XIX. Sabe-se que a quantidade de africanos e afrodescendentes existentes nesse período histórico foi superior à quantidade de colonos portugueses e de índios, já que esses últimos foram dizimados por conta do empreendimento colonial português. Um outro fator que explica a formação do português brasileiro é a mobilidade populacional dos africanos e afrodescendentes no Brasil. Todos nós sabemos que os africanos foram trazidos para o Brasil em regime de escravidão para trabalhar, para servir de mão de obra. Então, inicialmente, trabalharam nas regiões das plantações de cana-de-açúcar, aqui na Bahia e em Pernambuco, por conta das capitanias hereditárias. Com o declínio dessa lavoura, foram levados para a região de Minas Gerais, pela corrida do ouro, e posteriormente para as plantações de café. Então, a mobilidade populacional desses contingentes, por todas as regiões rurais do Brasil. Esses contingentes populacionais vindo de diferentes regiões da África, falantes de diferentes línguas, de diferentes troncos e famílias linguísticas, em contato com indígenas, falantes também de diferentes línguas e também com os colonos portugueses. Um outro fato que explica a formação do português brasileiro, pontuado pela autora, é a escolarização ou sua ausência no Brasil colonial e pós-colonial. A escolarização no Brasil, como todos sabem, foi tardia, precária e elitista. Por que tardia? Porque o processo de escolarização se deu muito tarde. Elitista porque quem teve acesso à escolarização sempre foi a elite, Sempre se foi a elite econômica do país, enquanto que os outros contingentes ficaram à margem desse processo. Por exemplo, índios, escravos e afrodescendentes ficaram à margem desse processo de escolarização. E as reconfigurações socioculturais, políticas e linguísticas ao longo do século XIX. Nesse aspecto, podemos destacar as reformas pombalinas, com a instituição da língua portuguesa como língua oficial do Brasil e a proibição do uso das demais línguas, tanto indígenas como africanas, nesse período. A transferência da corte para o Rio de Janeiro, que trouxe um impacto social e cultural muito grande para o país, a chegada da imprensa permitiu a difusão da documentação, a independência, a abolição, a república e também a chegada dos imigrantes europeus para atender a demanda do período pós-escravidão. Todas essas questões deram ensejo à formação do que chamamos hoje de português brasileiro. Esse português brasileiro que, segundo Lucchesi, é bipolarizado. Segundo o autor, de um lado estão as normas cultas ou normas socialmente prestigiadas, normas linguísticas conservadoras do padrão lusitano e que foram transmitidas pelo processo de escolarização, e do outro lado as normas vernáculas populares ou socialmente estigmatizadas, normas linguísticas que foram disseminadas pela oralidade, sobretudo por índios, africanos e afrodescendentes, pelas vastas regiões do país em situações adversas. Essas normas linguísticas é o que caracteriza hoje o que chamamos de português brasileiro.